Tudo isso Deus faz para edificação. Os dons ministeriais, os dons espirituais é para edificar a igreja, conforme está escrito em Efésios 4. Então Deus escolhe pastores por quê? Porque eu sou melhor que alguém? Não, pelo contrário, é para eu servir. Então é uma capacitação para eu cuidar das pessoas, direcionar elas, né, aconselhar, Entendi. alertar. E então esses dons são tudo para que cada pessoa fique madura espiritualmente. E o que a gente vê hoje nas igrejas? Crentes imaturos. Pessoas que dão escândalos e tudo que você já está acostumado a ouvir falar aí, entendeu? Por quê? Porque muitos às vezes estão no púlpito, mas não tem um chamado. Não que tenha que ter uma revelação tão grande, mas tem que ser uma confirmação na pessoa ali. Não é a pessoa querer ser pastor, Não é ela pastor. tem que ser escolhida. Eu quero virar pastor. Entendeu? Não é assim, principalmente se for pensar, pastor dá dinheiro, né? Abriu a igreja. Cara, Deus nunca vai aprovar um negócio desse. Entendi. Então é Deus que chama, né? E por causa disso, isso atrapalha demais a igreja. Por quê? Coloca na liderança pessoas que não estão preparadas, não tem essa vocação, ou seja, não dá conta. Porque é muito difícil, cara. Não é? É um fardo. Jesus falou, ó, tome sobre vocês o meu fardo. Meu fardo é leve, mas é um fardo. Então, aí é o que acontece, né? Pastores querendo acabar com a vida, depressivos, porque realmente não é fácil, cara. Então, se a pessoa não fizer por um chamado mesmo, é melhor não tentar, entendeu? Por quê? Porque o pesado é de você ter essa responsabilidade sobre a vida espiritual das pessoas, porque tem que estar sempre disponível. Na teoria você tem que estar bem, né? Se você está mal, como você vai cuidar dos outros? Exatamente. Né? Primeiramente, você tem que pensar o seguinte: eu já dou um testemunho bom, porque não é qualquer um que pode ser pastor, né? Você tem que ser uma pessoa. A Bíblia diz, você tem que ser marido de uma só mulher, você tem que ter uma boa conduta, né, no seu dia a dia, não pode ser dado muito vinho. Então, você tem que buscar um conhecimento, você tem que estar preparado também para responder, né, as pessoas. E principalmente é porque é uma batalha, você está na frente da batalha, né, cara? Então, você fala batalha espiritual batalha espiritual. Aí vem retaliação, né, cara? Às vezes você dá uma palavra, cara, você sai de lá acabado, né? Porque você se entregou totalmente ali. E ainda chega em casa, às vezes tem opressão à noite. E então o inimigo se levanta porque ele sabe que se um pastor cair, principalmente um pastor que Deus já está fazendo muita coisa ali no ministério dele, levam muita gente, né, cara? Então, assim, tem que dar um bom testemunho e tem que ser algo genuíno. Porque manter uma máscara ali na frente do pessoal, uma hora a máscara vai cair, né? O que é essa opressão que você fala? É um sentimento de opressão espiritual que você sente, às vezes? A gente chama de retaliação, né? Você abençoa alguém, Deus te usa em alguma coisa. Em contrapartida, às vezes o inimigo que estava com aquela pessoa vem e tenta contra a sua vida, entendeu? O próprio Satanás, né? Os demônios, né? São muito organizados. Então, você abençoa aqui, você termina de orar, você termina de fazer a obra, você tem que se revestir de oração, cara, porque o inimigo se levanta. Vai vir uma retaliação? Nem sempre, né? Mas o inimigo se levanta muito, cara. Então, a obra de Deus não é brincadeira, né? E hoje em dia, muita gente, qualquer um, tá 3 meses na igreja. Por isso que a Bíblia diz, o novo convertido não pode ser líder espiritual. Não pode conduzir os outros. Ele ainda tem que passar por muitas coisas, né? Então, se a pessoa não estiver bem resolvida no casamento, né? A pessoa não estiver resolvida com seus próprios pecados, aquilo pode virar um escândalo, cara. Então, a pessoa tem que estar na presença de Deus mesmo, né? E o que é essa batalha espiritual para tentar explicar, não para quem é convertido, mas para quem está de fora, assim? Como que é o mundo espiritual? Como que ele tá no mesmo espaço que o mundo físico? Ele é uma outra coisa? Como que é? Tudo que está acontecendo aqui, enquanto a gente está falando, está tendo uma batalha agora espiritual? Satanás, certa vez ele chegou diante de Deus, né? Porque ele ainda tem acesso à presença de Deus. Então, isso é uma coisa que... Não sei, acho que foi o Lamartine que falou isso também. Não sei. Isso é uma coisa que eu nunca tinha ideia. Eu achei... Acho que foi o Lamartine, né, Lene? Eu tinha ideia que Satanás já estava no inferno e não tinha mais acesso a Deus. E aí me falou que ele vai lá reivindicar. Para reivindicar, exatamente. E ele não está acorrentado ainda, né? Não, então né? ele está na terra, E aí ele chegou para Deus e Deus falou, você veio de onde? Eu vim de perambular pela terra e passar por ela.
e observar a terra. Então, ele está nos observando. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor. E aí alguns dizem, não, os anjos estão ao nosso redor e ele está ao nosso derredor. O que é derredor? Só que se você olhar no dicionário, derredor é a mesma coisa de redor. Ah, entendi. Então ele está ao nosso redor. Não que a gente tem que ficar bitolado, né? Nossa, agora... Porque quando eu comecei a frequentar a igreja, não a igreja presbiteriana, mas eu saí dela por um tempo e fui numa igrejinha. Essas igrejinhas de bairro. Sim. Porque eu queria ficar mais crente, sabe? Eu tinha essa ideia, eu preciso andar com gente muito simplesinha, cara, pra eu ser tratado mesmo assim e tal, né? E aí, era uma igreja muito voltada pra batalha espiritual. Cara, pra quê? Por quê? Eu fui ficando noiado com isso. Eu pensava, gente, eu não posso dormir sem antes orar repreendendo. Ah, tá. Você fica tudo assim, tudo é demônio, sabe? Aquilo foi me prejudicando de uma maneira, cara. Mas tudo foi bom, entendeu? Porque hoje eu entendo que a pessoa não tem que ser assim. Você tem que confiar. Tem que confiar na proteção de Deus, se você cara. ficar encanado, tudo pode ser... Você começa a ver coisa, né? E até a sua própria mente, né? No escuro você tá lá orando, fala, acho que eu tô vendo um negócio desse, E como diferenciar realmente o que é e o que não é, né? O diabo ele pode imitar tudo. Ele não imita a paz que vem de Deus e ele não imita a santidade. Mas ele não lê seu pensamento também. Não tem acesso ao seu pensamento. Não consegue. Mas ele consegue ver os seus sinais. Ah, tá. Você pode Vamos supor que ele te tentou numa área. Tá. E aí ele vai ver a sua reação. Então ele joga a seta, viu a sua reação. E aí... Reagiu super bem como se fosse nada, ou seja, não é a sua cobiça. Porque a Bíblia diz que cada um é tentado de acordo com a sua própria cobiça. Opa, teve aquela outra ali que ele fraquejou. Foi lá no Instagram da menina e ficou vendo as fotinhas. Eu joguei a isca e ele foi lá. Exatamente. Ele é casado. Eu tô falando com você, que agora tá solteiro. Né? Aí entendi os sinais. Ele observa os sinais. Ele tá tanto tempo aqui que ele, né? Ele não é burro, né? O pessoal deixar claro que Satanás não é burro. Ele é inteligente pra caramba. Inteligentíssimo. Ele era um anjo mais, né, poderoso, né? Então, ele conhece tudo sobre o ser humano, entendeu? Quando Pedro, ele falou, Jesus, de modo algum você vai pra cruz. Ele falou, arreda Satanás. Porque você só conhece das coisas dos homens. Você não conhece das coisas de Deus. Então, ele é um estudioso. Não sei nem se precisa estudar mais. Já está milhares de anos aqui estudando todo tipo de reação. Exato, né? É por isso que se repete a forma como ele trabalha, entendeu? Então... Mas, então, sobre a guerra espiritual, como funciona? O que acontece? Demônios aqui na Terra... Eles estão na Terra e a Bíblia diz que existem os principados que estão nas regiões espirituais, que é o segundo céu, né? O segundo céu é o quê? Tem o céu que a gente vê aqui, a lua, as estrelas, e existe o céu que é acima disso, que a gente não enxerga. E depois aí tem o terceiro céu, que é a glória de Deus, onde Deus está. E o segundo céu... E a partir dali, a Bíblia não dá detalhes, né? Mas a gente imagina que a Bíblia diz que ele lança dardos inflamados. É uma comparação, né? Paulo faz uma comparação da armadura do cristão com a armadura do soldado romano. Aí ele fala que ele envia dardos inflamados, que é aquela flecha de fogo, né? Sim. E realmente ele lança pensamentos na nossa mente, por exemplo, te fazendo pensar que são seus pensamentos. Então ele ficou tão bom nessa arte de enganar, de mentir, que ele coloca um pensamento que você pensa que é seu, às vezes não é seu. Entendi. A gente é bombardeado o tempo todo, né, cara? Como saber que o pensamento não é meu? Orando? O Espírito Santo, o papel dele é te trazer luz. Então ele te traz o discernimento. Sabedoria. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu me converti, eu ainda tinha muitas crenças voltadas ao espiritismo. Como eu disse, eu era espírita. E um dia, a minha família, eu cheguei lá, tava todo mundo meio que chorando. E eles ficaram até meio sem jeito comigo, porque eu já era de outra fé. Por que eles estavam assim? Porque o meu avô tinha escrito uma carta psicografada. Inclusive, a minha irmã psicografava. Ah, é? Minha irmã era espírita e hoje ela se converteu, está nos caminhos, né, de Deus. E aí, eu cheguei lá e aí eu pensei, deixa eu ver essa carta. Na hora eu pensei, eu era novo convertido, poucos dias. Eu ainda tinha dúvidas sobre reencarnação, ressurreição. Eu pensei, Espíritos. se falar de Deus, é espírito ou é demônio, sabe? Eu pensei, se falar de Deus, então é de Deus, né? Deus vai me mostrar. Se falar de Deus, não tenho dúvida mais. E aí quer dizer então que eu fui enganado. Por quê? Porque eu pensei, o correto então é reencarnação, não é ressurreição.
Cara, essa carta só falava de Deus. Eu estou muito bem aqui, estou num plano espiritual, muito me evoluindo, né, tal, tô muito bem cuidado e Deus é muito bom, tal. Eu fiquei o dia todo pensando, nossa, então quer dizer que a Bíblia, quer dizer que essa questão de ressurreição, sangue de Jesus, Jesus ter morrido na cruz, tudo isso não existiu, porque se existem outras vidas, então Jesus não precisava ter morrido na cruz, para perdoar os nossos pecados, né? Nós não vamos evoluindo na medida tem em que... tem outra chance. E eu fiquei o dia todo assim, cara, com essa dúvida. Mas eu pensei, independente disso, eu vou buscar Deus. Porque eu estava muito confuso. Mas Deus eu não vou parar de buscar. Quando eu dobrei meu joelho, o Espírito Santo na hora me mostrou. O que ele falou? Ele me mostrou claramente, cara. O inimigo, ele se disfarça. Entendeu? Então, ele é astuto, cara. Ele pode muito bem falar de Deus. O que ele não fica falando é de Jesus. Porque Jesus, o nome de Jesus é poderoso. Ele treme de medo, né? A Bíblia diz o seguinte: você crê que Deus é um só? Fazes bem, porque até os demônios creem em Deus, entendeu? Então... os demônios acreditam em... sabe de tudo, cara. Sabe de tudo. E a Bíblia diz que ele cegou o entendimento das pessoas para que elas não tenham a revelação do Evangelho. Entendeu? Então, o papel dele é cegar as pessoas. Elas não enxergam. Você fala para a pessoa, na frente dela, pode mostrar evidências da Bíblia, milagre. A pessoa... parece que não enxerga, porque ele cega o entendimento dela, entendeu? Então, tem que ser pela revelação do Espírito Santo que ela consegue enxergar. Não é algo que eu abri meus olhos. Não, Deus abriu seus olhos, entendeu? Jesus falou para os discípulos: não foram vocês que me escolheram. Eu escolhi vocês, para que vocês vão e dêem muitos frutos. Né? E a pessoa talvez está nos ouvindo e pensando: mas como saber se eu sou escolhido ou não? A pessoa não tem que esperar nada. Ela está ouvindo o Evangelho... cabe a ela agora dar a resposta. Deus já fez o que tinha que fazer. Jesus já morreu na cruz, já fez o sacrifício perfeito, completo. Está consumado. Agora, nós que temos que dar a resposta. Só que até essa resposta, tudo já parte da misericórdia de Deus. Entendeu? Então é Deus que já te motivou. A pessoa que talvez já está nos ouvindo e o Espírito Santo já está falando com ela... se ela caiu aqui, talvez não seja por acaso.